Cabe agora a gente pensar de maneira mais conceitual, o que a fenomenologia da percepção tem de importante em relação à fenomenologia da maneira como nós a vimos no Husserl, sobretudo no Husserl das ideias. Bom, o Merleau-Ponty chama de mal entendido a compreensão que se faz da redução. E isso é importante de ser acompanhado. Na página 11, por exemplo, ele fala desse mal entendido no segundo trecho, na página 11. O mal entendido do mesmo gênero confunde a noção de essências em Husserl. Toda redução, diz Husserl, ao mesmo tempo que é transcendental, é necessariamente eidética. Ele vai desenvolver essa ideia e chega à seguinte conclusão na página 13. A redução eidética, ao contrário, é a resolução de fazer o mundo aparecer tal como ele é, antes de qualquer retorno sobre nós mesmos. É a ambição de igualar a reflexão à vida irrefletida da consciência. Uma compreensão bastante própria do que é a fenomenologia quando contrastado com aquilo que a gente pôde desprender do texto husserliano. Independente das interpretações possíveis, é importante compreender, página 12, as essências de Husserl devem trazer consigo todas as relações vivas da experiência, e vejam o poético, assim como a rede traz do fundo do mar os peixes e as algas palpitantes. Pulando uma frase, as essências separadas são as da linguagem. Bom, aqui ele vai falar da linguagem, não interessa, pelo menos não nesse contexto que eu quero apresentar. Mas, sobretudo, essas algas palpitantes que essa rede traz. É como se houvessem sentidos que podem ser revelados e a fenomenologia é esse caminho adequado. E esses sentidos têm todos uma fonte única e a mesma, que é a própria percepção. Bom, mas como é que eu posso então ter certeza que fenomenologicamente, lidando com a percepção, eu posso compreender a essência daquilo que depois a ciência, que é uma atitude natural desse ponto de vista, vai descrever? Bom, pois posso falar de sonhos e de realidade. Pois se posso falar de sonhos e realidade, se posso interrogar-me sobre a distinção entre imaginário e real e pôr em dúvida o real, é porque essa distinção já está feita por mim antes da análise. E é porque tenho uma experiência do real, assim como do imaginário. E o problema é agora não o de investigar como o pensamento crítico pode se dar equivalentes secundários dessa distinção, mas o de explicar nosso saber primordial do real. O de descrever a percepção do mundo como aquilo que funda para sempre a nossa ideia de verdade. A frase é muito densa, o Merleau-Ponty escreve de uma maneira precisa. É importante considerar alguns aspectos. O primeiro deles, a verdade, ou o que nós podemos chamar de verdadeiro, se funda na experiência que nós temos do mundo. Isso significa que a experiência ela é originária, porque se ela for considerada sem os apetrechos que nos são oferecidos ao longo da existência, essa experiência originária do mundo vai revelar a essência daquilo que é a relação desse indivíduo, desse homem, dessa mulher, com aquele fenômeno, com aquele mundo. O que é o fenômeno desse encontro, desse indivíduo com o seu objeto. Mais do que isso, não se trata de negar Kant, a filosofia kantiana, mas de afirmar uma compreensão do real que é bastante distinta daquela que Kant tinha, quando ele afirma que o ser não é um predicado real, no sentido de res, de coisa. Aqui não se trata, evidentemente, de afirmar que se trata de um acesso às coisas elas mesmas, sem que haja uma camada constitutiva. Mas essa camada constitutiva, ela é, ao mesmo tempo, desse ponto de vista, revelação de ser. Porque o encontro da consciência com aquele objeto, ou seja, o que for que se revela, no caso do Sartre, é uma constituição de sentido, que se dá a partir do ser que se revela. No caso do Merleau-Ponty, essa revelação, ela sequer exige um trabalho constitutivo que seja dessa consciência. Mas a própria percepção de mundo revelaria, conforme a frase que eu acabei de ler, se eu posso ter um mundo imaginário, eu posso ter um mundo real, é porque eu posso distingui-los pela minha própria compreensão de mundo, pela minha própria relação com esses fenômenos.
Então não se trata absolutamente de questionar a realidade do mundo, mas de descrevê-la na sua verdade. E a sua verdade, e aqui isso quase que pode ser tirado de maneira direta do texto, a verdade ela é fenomenológica. Ela é uma verdade sempre situada no mundo de homens e mulheres situados numa relação perceptiva, e essa percepção revela, em grande parte, a efetividade, é um outro termo equivalente, mas no caso, o Merleau-Ponty usa o termo direto, a realidade do mundo. O mesmo princípio ele aplica na página 14, na página seguinte, falando da ilusão. É a quinta ou sexta linha. Pois se falamos de ilusão, é porque reconhecemos ilusões, e só podemos fazê-lo em nome de alguma percepção que, no mesmo instante, se atestava como verdadeira, de forma que a dúvida, ou o temor de se enganar, afirma ao mesmo tempo nosso poder de desvelar o erro, e não poderia, portanto, desenraizar-nos da verdade. Aquela ideia de que a verdade pode ser alcançada por um cálculo racional, é ela que está em jogo. Como se eu pudesse fazer deduções de verdades do tipo: o Sol está parado no centro do sistema solar e a Terra gira em torno do Sol. Isso é uma verdade, mas é uma verdade que os meus sentidos contradizem. Eu tenho a impressão, quando eu olho para o céu, que o Sol nasce no leste e se põe no oeste, e que a Terra permaneceu parada. Então, esse tipo de conhecimento, que de certo modo contradiz a experiência do mundo, ou a percepção, no caso do Merleau-Ponty é exatamente o contrário. Eu não posso fazer esse tipo de cálculo se não tendo tido previamente ou antes a experiência. Então, imaginemos o erro. Alguém estava caminhando e viu um objeto à distância numa praia, e ela presumiu ser um cachorro. Ela continuou andando e percebeu que aquilo não se mexia. Ela chegou cada vez mais perto e percebeu que era um tronco de árvore, que tinha sido arrancado, que tinha uma cor amarelada, que tinha determinadas formas, que à distância lembraria um cachorro. Nesse caso, a impressão que se tem é que ele poderia ter feito por algum cálculo a correção dessa verdade que o mundo revela, que não era um cachorro, que era um tronco de árvore. Mas, efetivamente, assim como a percepção induziu ao erro no primeiro momento, foi ela também, a percepção, que corrigiu o erro no segundo momento. Então, independente de como essa verdade se revele, ela é uma revelação que se faz de maneira direta à percepção. Então, a percepção ela não é mentirosa, como pensou Descartes, porque os sentidos enganam algumas vezes, eu tenho que desconsiderar, né, seguindo o princípio de que não é muito inteligente confiar naquilo que já nos enganou alguma vez, eu não devo confiar na sensibilidade. Mas se o Descartes tivesse considerado que a sensibilidade que provoca o erro é a mesma que permite, na maioria dos casos, pelo menos, que esse erro seja reparado, ele teria dado um valor maior. Ele dá um valor maior do que o Platão para a sensibilidade, mas ele não a sensibilidade chega a ser pensada como o lugar da possibilidade do erro. E aqui é uma postura diametralmente oposta, porque se houver alguma verdade, ela primeiro se revela nesse ambiente. E o mesmo se aplica à ilusão. Eu não engano sobre o que eu estou sentindo, por exemplo. Não tem como eu dizer que estou com dor e alguém me dizer: não, você não está sentindo dor. Porque eu estou sentindo a dor e eu posso ter essa certeza. É exatamente isso que não cabe colocar em dúvida. A experiência do mundo que cada qual tem. Porque por mais gostoso que possa nos parecer chupar uma manga, a outros aquilo pode ser a pior experiência possível. E isso deve ser considerado, porque cada um existe num desses momentos dessa existência humana, desse mundo que é partilhado, e nós o experimentamos de maneira distinta. Então, mesmo essa certeza que a gente tem sobre que isso atrás de mim é vermelho, nós podemos concordar que sim, mas eu não tenho como afirmar que aquilo que cada qual percebe ou apreende disso é vermelho. Mas nós temos experiências que são perfeitamente passíveis dessa verificação. Limão é gostoso ou não é gostoso? É só você levar a boca e o azedo vai te provocar, e o julgamento será sempre posterior à experiência. Em outras palavras, eu posso afirmar hoje que o Sol é uma estrela que tem lá uma reação atômica, que produz calor e energia, que queima, que tem temperatura de 5.000 graus na superfície, algo em torno de 15.000 no seu núcleo. Quando eu faço
todas essas afirmações a respeito do Sol, é necessário compreender que elas nascem de uma experiência primeira e originária de um bebê ou de uma criança quando ela tem o contato do calor desse sol com a sua pele. Ou quando ela tem a experiência da luz, né, ao longo do dia, e da escuridão. Então, aquela bolota amarela que aparecia e clareava, agora não está mais. Então, nós temos uma experiência antes de qualquer teorização. Eu acho que o princípio está mantido. O debate é todo aqui com Russell, eu não vou me pegar nele, eu vou apenas ler, ainda na página 14, algumas partes que eu acho fundamentais. A evidência da percepção não é o pensamento adequado, reafirmando o que eu acabei de dizer a respeito do Descartes. Não é o pensamento adequado ou a evidência apodítica. O mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo. Eu estou aberto ao mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas não o possuo, ele é inesgotável, no sentido muito próprio da fenomenologia, que todo fenômeno, todo ser se revela em infinitas visadas possíveis. Infinitas porque, teoricamente, infinitos são os seres humanos, mas infinitas são também as possibilidades de experimentação, né, de algo. Há mundo, ou antes, há o mundo. Essa é a tese. Há um mundo, há o mundo, porque mundo é sempre dessa maneira como nós experimentamos, independente de que ele tenha valores X ou Y, que nós sejamos favoráveis ou não, o nosso primeiro contato com o mundo será, né, sempre esse da própria experiência, que evidentemente só poderia ser perceptível.